Sejam bem-vindos a mais uma conversa que hoje se chama Charles Baudelaire, o Albatroz Revisitado. Trata-se de uma análise literária, sociológica, filosófica do poema do soneto O Albatroz, que você pode encontrar na coletânea As Flores do Mal, obra do poeta francês Baudelaire, que inaugurou uma nova etapa da literatura universal chamada simbolismo. Vamos inicialmente à leitura do poema. Em seguida, num segundo momento desta aula, analisaremos as 4 estrofes de maneira bem sucinta. E numa terceira e última etapa desta aula, faremos uma análise propriamente sociológica e filosófica do tema abordado em O Albatroz. Às vezes, por prazer, os homens da equipagem pegam um albatroz, imensa ave dos mares, que acompanha, indolente parceiro de viagem, o navio a singrar por glaucos patamares. Tão logo o estendem sobre as tábuas do convés, o monarca do azul, canhestro envergonhado, deixa pender, qual par de remos junto aos pés, as asas em que fulge um branco imaculado. Antes tão belo como é feio na desgraça, esse viajante agora flácido e acanhado. Com o cachimbo, lhe enche o bico de fumaça, outro, a coxear, imita o enfermo outrora alado. O poeta se compara ao príncipe da altura, que enfrenta os vendavais e ri da seta no ar. Exilado no chão, em meio à turba escura, obscura, as asas de gigante impedem-no de andar. Bem, na primeira estrofe, os marinheiros capturam um albatroz. E o fazem isso por pilhéria, por brincadeira, por diversão. Na segunda estrofe, esse albatroz é descrito como um animal, como uma criatura absolutamente envergonhada. O monarca do azul, o príncipe do céu, arrasta suas 2 asas, como se fossem remos, remos esdrúxulos, remos estranhos, porque remos que não cumprem o seu papel de remo. Antes atrapalham o andar da ave, do albatroz. Eis aqui o motivo da brincadeira, posto que se as asas parecem remos, se as asas não funcionam como asas, elas não podem ser classificadas como elementos belos, como elementos dignos. Elas são engraçadas, elas são cômicas. Por isso os marinheiros praticam essa brincadeira. Na terceira estrofe, vemos claramente uma explicação do poeta Baudelaire para o fato do albatroz tornar-se, repentinamente após essa brincadeira, uma ave patética, de príncipe dos ares para uma ave patética. Isso se dá porque há um deslocamento do ambiente adequado ao albatroz. O ambiente adequado ao albatroz é o céu. O céu para ele é a sua casa. O céu para ele é o ambiente em que, por excelência, ele pode se fazer albatroz. Ele pode exibir o seu voo incomparável. Logo, estando no chão, estando no convés do navio, ele perde totalmente qualquer característica positiva, qualquer qualidade de excelência que ele possuía anteriormente. E se torna absolutamente um animal feio, sem graça. Os marinheiros, nessa terceira estrofe, o humilham, colocando perto do seu bico a fumaça de um cachimbo. Outro marinheiro imita o seu andar, que mais parece coxear. Ele manca o albatroz, portanto, e o marinheiro que o imita manca também, ou seja, é uma referência a um animal que não consegue minimamente se mover, andar, caminhar. Mas é claro, o albatroz não foi criado, a natureza não fez para caminhar, e sim para voar, para dominar os céus. Nessas 3 estrofes, portanto, o poeta Charles Baudelaire trata de uma ave magnífica, de uma ave que acompanha os navios em alto mar e que por vezes era capturada pelos marinheiros a fim de que estes fizessem com ela algumas brincadeiras. Baudelaire cita isso no poema
E na quarta estrofe, ele encerra o soneto comparando o albatroz ao poeta. Vamos à quarta estrofe. O poeta se compara ao príncipe da altura, que enfrenta os vendavais e ri da seta no ar. Então, o albatroz e o poeta, ambos são príncipes da altura. Ambos na altura, ambos no céu, riem da seta no ar, riem dos vendavais, das dificuldades. Exilado no chão, o poeta, em meio à turba obscura, as asas de gigante impedem-no de andar. Eis aqui uma referência ao andar do albatroz feita ao poeta. O poeta, assim como o albatroz, possui asas maiores do que as pessoas comuns. O poeta, por ser um homem mais sensível, por ser um homem naturalmente mais contemplador, ele consegue perceber nuances na existência humana que os demais seres humanos não conseguem perceber. Essa é a grande característica do poeta. Essas são suas asas. Mas as asas do poeta, quando ele está exilado do seu mundo, são como as asas do albatroz quando está exilado do seu mundo, do céu. São elementos cômicos, elementos ultrapassados, elementos dignos de dó, elementos dignos de pena. Bem, esse poeta pode ser interpretado, deve ser interpretado numa análise mais sociológica, como o homem, como o ser humano de modo geral. O ser humano contemplador, o ser humano flâner. Aqui citamos um conceito trabalhado pelo filósofo Walter Benjamin, filósofo alemão, filósofo judeu. Walter Benjamin, no começo do século XX, dizia que o flâner, o vagabundo, aquele que vagueia, é aquele homem que caminha pela rua, como se a rua contivesse, como se a rua possuísse pessoas, expressões, sonhos, pássaros, possibilidades de confrontos, de amores, de gozos. Ora, caminhar pela rua e perceber que ela é um espaço rico de humanidade, perceber que ela é um espaço rico de possibilidades, fruir a rua, aproveitá-la, experimentá-la, experimentar a cidade, isso exige que o indivíduo caminhe como um flâner, caminhe como um vagabundo. Não como um vagabundo interpretado à luz do capitalismo. Ou seja, um vagabundo interpretado à luz do capitalismo é tão somente alguém que não produz, alguém inútil. Mas, nessa concepção de Walter Benjamin, comungada por Baudelaire, o vagabundo é aquele que anda sem nenhum compromisso material. Ele não caminha para o trabalho, ele não caminha para o acúmulo de riquezas, ele caminha para experimentar, para fruir a cidade. Por isso ele a conhece, por isso ele a aproveita, por isso ele tem ciência das pessoas que habitam, das coisas que nela existem, que existem na cidade. Pois bem, a modernidade construída principalmente, fundamentalmente no século XIX, ela não é o espaço adequado ao flâner. Ela trata o flâner, ela trata o vagabundo como um criminoso. Repito, como alguém improdutivo, inútil, pois o flâner caminha pela cidade não como se caminhasse em um espaço de trabalho, em um espaço que contém indústrias, que contém máquinas, que contém lucros. O flâner caminha para experimentar a cidade. Pois bem, para a modernidade, a rua é um espaço onde circulam mercadorias. E quando eu falo mercadorias, eu me refiro tanto a coisas, liquidificadores, televisores, máquinas de lavar, bolachas empacotadas. Tanto me refiro a coisas, quando eu falo em mercadorias, quanto a homens. Bem, por que os homens são coisas? Os homens, dentro do sistema capitalista, dentro da modernidade, os homens foram coisificados. Karl Marx, filósofo alemão, soube como poucos identificar essa coisificação do homem. E como o homem se coisifica? Um dos processos que coisificam, que tornam o homem uma coisa, é o fato de que
A maior parte dos homens é trabalhadora e o trabalhador só tem um recurso para sobreviver: vender a sua força de trabalho para o patrão. Quem é o patrão? Patrão é aquele que detém o meio de produção. Patrão é aquele que detém a fábrica, a indústria, o banco, o grande comércio. Patrão é aquele que detém um espaço que produz alguma coisa útil para a nossa sociedade capitalista. Ora, se ele detém esse espaço, ele pode se dar ao luxo de explorar aquele que não o detém, aquele que só pode oferecer a sua força de trabalho, trabalhador. Então esse trabalhador também circula pelas ruas como como um ente venal, como uma coisa que pode ser vendida, como uma coisa cujo valor não está na sua humanidade, mas no que ele pode oferecer de lucro às pessoas. Pois bem, se você caminha pela rua, indo ao trabalho, voltando do trabalho, preocupado com coisas materiais, preocupado com a subsistência nesse mundo materialista. Se você é um estudante e pode perceber que a educação hoje, via de regra, ela prepara o indivíduo para o mundo do trabalho, prepara o indivíduo para, em alguns anos, ser este homem meramente coisificado, meramente coisa de valor venal. O mundo hoje, ele valora o ser humano, não pelos livros que ele leu, não pelos valores que ele cultiva, valores éticos, morais, mas o mundo hoje valoriza o homem pelo que ele produz, valoriza o homem hoje pelo que ele vale materialmente. Então, se você, trabalhador, se você, estudante, caminha pela rua preocupado com esse mundo material, preocupado em se vender, portanto, não há espaço para que você contemple o que a cidade oferece a você, o que a cidade pode oferecer a você. E não é raro a gente perceber, uma vez ou outra, que passou pela mesma rua, indo à escola, indo ao trabalho, voltando da escola, voltando do trabalho, e não identificou sequer as cores das casas que ficam à margem da rua. A gente passou por uma rua milhares de vezes e não identificou quem mora ali, e quem mora ali pode ser o nosso próprio vizinho. Perdemos essa referência de coletividade. Somos seres hiper individualizados que caminham, que circulam como mercadorias, como coisas que se vendem, que são vendidas, que são valoradas materialmente pelas ruas. Ruas que aceitam apenas a mercadoria. O que está à margem da mercadoria, a humanidade, a própria humanidade, isso nós não enxergamos. Nós não enxergamos o nosso semelhante que está ao nosso lado. Nós não enxergamos o céu que está sobre nós. Nós estamos absolutamente deslocados enquanto seres humanos da rua. Talvez os únicos que percebam a rua, os moradores de rua, os andarilhos, os mendigos, as crianças de rua, esses que vivem, que experimentam a rua, esses não existem pra gente, são invisíveis. Tratamos esses seres humanos, que de fato humanizam a rua, tratamos eles como o albatroz. O albatroz que é capturado pelos marinheiros do poema de Baudelaire e que é humilhado como se fosse alguém, como se fosse uma criatura torta, como se fosse uma criatura errada. Ora, quem está errado? Essas pessoas que estão pela cidade e experimentam a cidade? Ou nós que caminhamos pela cidade e não enxergamos o ser humano?